A fonte, ela não pode jorrar água doce e água amarga ao mesmo tempo. Ou jorra uma coisa ou jorra outra. É só você ouvir as palavras do Bolsonaro. Ele fala em Deus. Olá pessoal, estou eu aqui novamente com vocês, daqui do Japão, trazendo mais um vídeo com uma mensagem que eu tenho lido no Novo Testamento da Bíblia. E hoje eu gostaria de compartilhar com você a mensagem que eu li, e essa mensagem ela se encontra no livro de Romanos, no capítulo 10, a partir do versículo 9. E essa mensagem, ela está dizendo assim: se vocês disserem com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, e no seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. E é essa a mensagem principal, o qual eu estou compartilhando com vocês hoje. Aqui, pessoal, é uma palavra da Bíblia, que é exatamente a palavra de Deus, o pensamento de Deus. Como ele pensa em relação às pessoas que confessarem que Jesus Cristo é o Senhor e que Deus ressuscitou ele entre os mortos. Deus ressuscitou ele dos mortos. E foi o único que o próprio Deus trouxe à vida e deu para ele a mais alta autoridade que há no céu e na terra. Então, todas as pessoas que confessarem que Jesus Cristo é o Senhor, receberão a salvação. E aqui, pessoal, quando fala que receberão a salvação, não se trata somente da salvação física, mas sim também principalmente da salvação espiritual, o mundo físico e o mundo espiritual. Deus irá dar a salvação para todas as pessoas que reconhecerem que Jesus Cristo é o Senhor. Então, você que nesse momento está passando por um problema físico ou qualquer outro problema que seja de ordem física nesse mundo no qual nós vivemos, em questão sobre ordem material também, saiba,
o que você estiver passando, se você reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, e com a tua boca você confessá-lo, você será salvo. Deus enviará a solução, te trará a ajuda que você precisa, porque a palavra dele irá ter que se cumprir na sua vida também. Se você também estiver passando por um problema em questão espiritual, na questão espiritual, saiba que também Deus trará para a sua vida a ajuda que você precisa, o livramento, porque aqui essa palavra ela está dizendo exatamente isso. Quem confessar Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, irá ser salvo. Quando uma pessoa confessa e ela crê no coração verdadeiramente que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos e Ele está com todo o poder e com toda a autoridade, uma vez que ela crê nisso, com o coração, ela é salva, ela recebe a ajuda que ela precisa, seja ajuda na questão física, matéria, do físico, como também na questão espiritual, receber a salvação da sua alma e conquistar assim a vida eterna, o qual Deus preparou. E é isso que está dizendo aqui. Nós vemos no mundo hoje, principalmente essa época que o Brasil está chegando no momento de escolher o presidente. E aqui Deus está mostrando quem realmente que pode salvar a pessoa. Muitos estão clamando pelo governo do Bolsonaro. Como nós vemos nas pesquisas, 44% nas pesquisas está dizendo que Luiz Inácio Lula da Silva irá conseguir se fosse eleito no primeiro turno. Mas, pelo outro lado, vemos também uma boa parte acreditando também que Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, irá ser reeleito. E muitos são aquelas pessoas, inclusive no meio cristão, no meio evangélico também, que estão torcendo, acreditando, encontrando ali no Bolsonaro uma esperança para que Deus venha ajudar o Brasil. E pelo outro lado, outros também acreditando que através do governo do Lula, o Brasil também irá ser ajudado. Mas a grande verdade é essa, que aquele que clamar o nome de Jesus será salvo, independe do governo que estiver, seja ele o governo de esquerda, seja ele o governo de direita, não importa. Deus, Ele cumpre com a palavra dEle, e Ele irá dar o livramento para as pessoas. Mesmo se entrar um governo, o mais corrupto que seja, Deus irá cumprir com a palavra dEle. Irá cumprir para quem? Eis aí a questão, como vocês podem ver no título do vídeo aí, está dizendo como Deus pensa a respeito desses dois. Aqui, pessoal, Deus está mostrando que tanto um como o outro são meros homens,
que estão querendo conduzir o país. Um com uma história, um legado já de corrupção grande, e o outro com um legado também de corrupção, aonde também apoiou muitas coisas erradas. Então não tem para onde correr. Então, se você é um daquele que está seguindo, acreditando num Brasil melhor, saiba que o Brasil melhor só irá existir se todos realmente chegarem ao conhecimento da verdade, trazerem verdadeiramente o Evangelho de Cristo para as suas vidas, na prática. Aí sim, se todos, em maioria, estiverem vivendo uma vida de acordo com a vontade de Deus, que é a Bíblia, sendo praticada na vida de todos aqueles que têm uma fé em Cristo, principalmente o Novo Testamento, quando acontecer isso, aí sim, o Brasil irá ter uma direção que realmente merece. Mas independente do governo que entrar, a promessa que Deus tem para a humanidade é o governo milenar, aonde o próprio Jesus estará nesse mundo governando ele, com toda a justiça e verdade. Um governo limpo, puro, e isso irá acontecer um dia. Então essa é a visão que o cristão verdadeiro, que tem um compromisso com a verdade do Novo Testamento da Bíblia, principalmente, deve seguir. Não se firme em homem, porque todos eles são corruptos, acaba se vendendo, como nós vemos o que aconteceu no governo do PT também, quando estava aí. A corrupção que foi vista através do governo de esquerda. E agora, com o governo de direita, também podemos ver coisas acontecendo totalmente ao contrário do que foi prometido quando esse governo tomou a liderança, o governo do Bolsonaro também. Acabou se dobrando e aceitando o que foi imposto para ele. Agora, em quem devemos confiar? Em quem devemos confiar? Bolsonaro ou Lula? Qual deles é aquele que vai governar o Brasil da melhor forma? A verdade é essa, pessoal. Nenhum dos dois. Mas aquele que entrar para governar, independente de qual seja o Bolsonaro, seja o Lula ou qualquer outro que for, se Deus olhar para o povo brasileiro e ver que existe uma maioria que está vivendo o Evangelho em sua prática, com certeza, até mesmo o pior governo que estiver no momento, irá fazer com que a vontade de Deus aconteça em abençoar o seu povo. E isso foi no passado. Nós temos um grande exemplo disso na Bíblia também. Até Nabucodonosor, ele foi enviado ali, governando naquela época o povo, levou para o cativeiro, mas deu condições para o povo viver uma vida decente também, como outros governos também que teve. E não era um governo cristão, eram homens que Deus constituiu para governar naquelas épocas. E o povo
recebeu aquilo que merecia. E aqueles que estavam realmente com compromisso com o Evangelho, que tinham compromisso com Deus, com a aliança que existia naquela época, que era a antiga aliança, o qual já a aliança, ela falava sobre um Messias que viria no futuro. Aquele povo que esperava um verdadeiro Salvador, que andava ali de acordo com a vontade de Deus, esses prevaleciam, esses escapavam. Mesmo nos momentos de tribulação, esses conseguiam escapar. Como nós vemos na história. Todas as pessoas que estiverem com a proteção de Deus irão conseguir prevalecer. Como diz essa palavra aqui. Se vocês disserem com sua boca, Jesus Cristo é o Senhor, e no seu coração crer que Deus o ressuscitou, vocês serão salvos de tudo que vier pela frente. Como o povo da antiga aliança também. As 10 pragas vieram no Egito ali, mas foi colocado o sangue. Deus deu a direção para aqueles que estavam ali buscando Ele. Coloque o sangue do Cordeiro na porta. E quando a morte passar, porque uma das piores pragas foi a morte chegando ali, pegando até as crianças. Quando a morte passar ali, ela não entrará na sua casa. E foi o que aconteceu. Todos aqueles que não tinham a marca do sangue do Cordeiro na porta, os seus filhos morreram. Quando essas pragas vieram no mundo, somente o povo que tinha compromisso, que esperava um Salvador vindo da parte de Deus mesmo, que hoje nós sabemos que esse é Jesus, todos esses tinham livramento, tiveram, escaparam. E olha que era um governo corrupto, um governador do Egito, que sacrificava ali o povo, com trabalhos pesados e forçados. Mesmo assim, Deus deu o livramento e fez com que eles escapassem. Então, a realidade é essa. Deus sempre cuidou do povo fiel, daqueles que tiveram compromisso com a verdade, com o Evangelho da salvação. Não um compromisso aparentemente cristão, mas não tem nada a ver com o verdadeiro Evangelho, como nós podemos ver nos nossos dias de hoje, aonde o mundo entrou dentro das igrejas, aonde o Evangelho se tornou completamente outro na visão de muitas pessoas, aonde se torna normal a pessoa levar o nome de cristão, mas ter uma vida totalmente ao contrário o que diz no Evangelho, só porque tem uma posição social, só porque é um presidente, ou só porque é uma pessoa bem popular, uma pessoa bem conhecida, famosa. Pode tudo. E muitos seguem esses exemplos e acabam fazendo até as mesmas coisas e apoiando o erro. Pessoas cristãs, agindo de forma completamente ao contrário o que temos escrito no Novo Testamento, no Evangelho. Esse vídeo ele vem até vocês hoje para alertar, cuidado, porque o errado se tornou certo, o Evangelho certo se tornou errado, e muitos são aqueles que estão seguindo esse caminho. E é um caminho triste, porque a pessoa irá se decepcionar. A decepção será tão grande se o Lula entrar para a presidência, que muitos de pessoas que hoje estão no movimento cristão, que se dizem cristãos, vão até acabar abandonando a fé, porque vão achar que é injusto o que aconteceu.
vão achar que Deus foi injusto. Onde já se viu uma multidão que oraram até o Pai Nosso em 7 de setembro, e no final quem entra é o Lula. Isso é um absurdo, vão achar absurdo e vão naufragar na fé. Mas sabe por que isso? Porque se entregaram ao mundo, se entregaram a esse evangelho fácil, esse evangelho do tudo pode, esse evangelho que bastou você levar o nome de cristão, você já é visto como uma pessoa que faz parte já da família de Deus. E não funciona dessa forma. A palavra de Deus, ela diz que grande é o caminho, a porta que conduz à perdição, e muitos são os que têm entrado por ali. E você pensa que nessa porta só tem pessoas que não conhecem o Evangelho? Muito pelo contrário, multidões de pessoas também que levam o nome de cristão, mas têm uma vida completamente fora daquilo que Deus tem determinado. E é tão simples, se for olhar no ângulo do Novo Testamento bíblico, é tão simples, mas as pessoas complicam o Evangelho. Complicam. Isso tudo por quê? Porque elas querem ficar atrás de uma religião, elas querem ficar atrás de um sistema, elas dependem do governo, elas falam de fé, mas não vivem essa fé. Porque todo aquele que vive a fé verdadeira, que está somente no autor e consumador dela, em Jesus, ela tem outro tipo de pensamento. Ela não se deixa se levar pela aparência. Ela faz aquilo que a Bíblia fala para que os cristãos venham fazer. Ela analisa a árvore e vê qual fruto que está dando a árvore. É fácil, é só você olhar os frutos do Lula e olhar também os frutos do Bolsonaro. Os frutos do Lula, corrupção, um governo corrupto, milhões e milhões foram desviados, dinheiro público, que era para beneficiar a população. Então leva esse título de corrupto, o governo do PT. Mas, e o Bolsonaro? E o Bolsonaro? Para quem não sabe, se o Lula está solto, quem soltou ele foi o Bolsonaro. Porque ele quis aliviar a dos filhos dele e colocou o Lula fora da cadeia. Porque o mesmo benefício que o Lula recebeu para poder escapar, os filhos do Bolsonaro também escapou. Então, um governo que tem corrupção por trás também, sem falar nas outras coisas que foram isso. Esse é o fruto. A fonte, ela não pode jorrar água doce e água amarga ao mesmo tempo. Ou jorra uma coisa ou jorra outra. É só você ouvir as palavras do Bolsonaro. Ele fala em Deus, está usando Deus para poder se reeleger, como foi eleito também, porque muitos cristãos e até mesmo as igrejas apostaram no governo dele, e ele teve o seu tempo para fazer a diferença. Mas o que ele fez? Se rendeu ao centrão. E é isso. Por quê? Porque o tempo de conversão que ele deveria ter tido não aconteceu. E agora ele está buscando correr atrás do prejuízo. Só que chegou a hora. Chegou a hora de toda a verdade vir à tona. A água amarga vai produzir o fruto amargo. E a água doce vai produzir a água doce. Como o óleo e a água que não se mistura. A árvore vai mostrar quais são os frutos dela. E vocês vão ver só ainda o que está escondido por trás. Para Deus não vai fazer diferença qual governo é. Para Deus não vai fazer a diferença. Porque se ele levantou até Nabucodonosor para governar e guiar o povo, como também, se nós formos olhar a Bíblia, as histórias no Antigo Testamento, quantos foi os governos levantados também por Deus para poder ajudar o povo? E de repente você já parou, você que é cristão, já parou para pensar? Você já parou
para pensar que se o governo de esquerda entrar, vai ser Deus querendo colocar o povo na linha, no eixo? Você parou para pensar isso? A única forma, pessoal, que tem como a pessoa ela receber a remissão do erro é quando há um arrependimento. E as pessoas estão vivendo uma vida de qualquer jeito. Falam do evangelho, mas anda aí de qualquer forma. Até tem muitos que já estão até colocando na mesma linha de sintonia. O católico, o crente, seja ele o evangélico, está sendo visto como a mesma coisa até. Tem muitos crentes olhando assim, mas há diferença. E Deus ele fará diferença na vida daquele que serve. Aquele que estiver servindo a Deus verdadeiramente irá ter o livramento, como essa palavra está dizendo. E aquele que clamar o nome do Senhor irá ser salvo. Só esse que vai escapar do que está por vir. Seja do governo de direita ou de esquerda, o livramento irá vir na vida de todo aquele que tiver compromisso com a verdade. E o que é a verdade? A verdade é a prática do Novo Testamento da Bíblia. Como diz a palavra, Jesus mesmo falou: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Jesus, quando foi enviado, ele poderia ter sido o maior revolucionário da época. Ele poderia ser o maior partido de direita na época que ele estava. Mas o que ele fez? Ele saiu fora de tudo isso. Ele saiu fora de tudo isso. E ele mesmo declarou com as próprias palavras dele que o reino dele não era desse mundo. O reino dele não era deste mundo. Quando chegaram até a ele, para trazer um lado político também, para ver a opinião dele, aonde alegaram sobre o rosto de César que estava na moeda, e se a pessoa que era da tribo de Israel, os judeus que já pagavam o imposto, tinham também que pagar o imposto a César. E o que Jesus disse? Ele disse exatamente isso: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E o que estamos vivendo hoje, tem muitas pessoas dando a César o que é de Deus e estão querendo dar a Deus o que é de César. É o que nós estamos vivendo hoje. Está tudo errado e as pessoas estão aí se matando. Nós vemos aí até pastores evangélicos carregados de ódio, carregados de ressentimento, de justiça, de vingança, como se Deus estivesse cego, como se a justiça de Deus fosse pouco. Pessoal, está tudo errado. As pessoas entraram num sistema gospel, elas entraram num sistema de um evangelho completamente fora, um sistema de um evangelho completamente fora do que está na Bíblia. E a Bíblia é o manual, é o mapa, é o guia de todo cristão. Mas o problema é que as pessoas não leem a Bíblia. Elas preferem ficar em função dos seus próprios pensamentos. Preferem ficar em função das suas próprias vontades, do que elas querem. E por isso que nós estamos vivendo essa bagunça toda. O povo cristão perdido, que nem o povo de Israel. 40 anos Deus deu livramento e eles ficaram 40 anos ainda no deserto, perdidos. E isso está se repetindo.
nos nossos dias de hoje. E é tão simples. O Evangelho é tão simples. Deus, ele é tão bom que ele facilitou até o Evangelho para as pessoas que receberem ele. Mas as pessoas preferem seguir os dogmas das leis, preferem seguir o Antigo Testamento, preferem mesclar o Antigo Testamento com o Novo e vão levando a vida. E os mercenários da fé aproveitando isso, aproveitando essa massa, a multidão, e se enriquecendo nas costas das pessoas. Sendo que é tão fácil. Presta atenção, se você é um cristão, seja você quem for, presta atenção no que eu vou ler para você aqui. O que tem que ser o verdadeiro evangelho? O que tem que fazer o verdadeiro cristão? O que foi imposto para ser feito? Olha só, eu vou ler para vocês uma passagem aqui, Atos. Olha só isso, Atos. Deixa eu abaixar aqui um pouco. O livro de Atos. Olha só, Atos, no capítulo 15, versículo 28. Olha só, isso que eu vou ler para vocês aqui é para vocês terem uma ideia o que foi posto, o que foi colocado para que os cristãos devam fazer. Qual a lei estabelecida pela igreja, pela assembleia que foi constituída entre os apóstolos, guiada pelo Espírito Santo, o que foi determinado para que as pessoas que recebessem o Evangelho teriam que fazer. Exatamente só isso. E aí vocês vão fazer uma comparação. O que está sendo colocado nas suas costas através das religiões e das doutrinas dos homens. Olha só aqui. Atos 15, capítulo 15, versículo 28. Foi feita uma assembleia entre os cristãos na época. Por que essa assembleia foi feita? Porque havia um grupo de judeus que tinham se convertido ao Evangelho, mas mantinham a lei ainda como uma prática na antiga aliança. E os cristãos que estavam recebendo o Evangelho, que não faziam parte da linhagem do povo de Israel, que não andavam segundo o judaísmo, ficaram na dúvida. Estavam meio se confundindo, não sabiam o que tinham que fazer, como que eles deveriam proceder. Se continuasse seguindo a lei do judaísmo, mesmo acreditando em Cristo, ou não seguir. E houve uma divergência, opiniões diferentes se cruzavam aí, entre eles em relação a isso. Aí foi feita essa assembleia. Deus, o Espírito Santo, direcionou os apóstolos. O que eles deveriam anunciar às igrejas que eram de Deus, as igrejas de Jesus. Continuando a igreja primitiva, o que era anunciado aqui. Olha só, o que o Espírito Santo falou que era somente para ser feito. Porque Atos 15, 28, está escrito assim. Porque o Espírito Santo e nós mesmos resolvemos não pôr nenhuma carga sobre vocês, a não ser estas proibições, que são de fato necessárias. Mercenários da fé tomaram conta do Evangelho e acabou colocando um monte de coisa que nem está na Bíblia, e as pessoas preferem seguir esses mercenários da fé. Por que elas seguem o homem? Porque elas não lêem a Bíblia, porque elas não estão interessadas em conhecer a verdade.
A verdade é essa. O Novo Testamento, se você ler ele, você vai aprender a ser um cristão verdadeiro. Porque tudo que estiver baseando na palavra de Deus, que é a Bíblia, e principalmente o Novo Testamento, como eu vim anunciado, você vai trazer ele como um referencial para a sua vida e para a vida daquele que está te trazendo a palavra também. Ver se está encaixando dentro daquilo que está escrito. Vocês pararam para pensar isso? Tem um monte de igreja que sabe que se começar a anunciar o Novo Testamento e viver à base dele, ela fecha as portas. Porque não tem nenhuma parte escrita, depois que foi constituída a igreja, que teve alguma obrigação para as pessoas fazerem. Nada. O que foi imposto pelos apóstolos foi isso que eu li para vocês aqui. O que tinha que ser feito. Que era o suficiente para a pessoa alcançar as bênçãos de Deus ainda fazendo isso. E o evangelho, ele vai crescer. Porque a vinda de Jesus, ela precede no evangelho sendo pregado a toda criatura. Como, por exemplo, para você que está recebendo esse vídeo hoje. Onde a palavra principal dessa mensagem, ela está dizendo isso. Se com tua boca você confessar Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, e em seu coração você crer que Deus ressuscitou ele dos mortos, você será salvo. É essa a mensagem principal, em trazer para você a revelação do Evangelho, a revelação da salvação no mundo físico, o qual você está vivendo, e no mundo espiritual, quando você sair desse mundo físico. Essa é a realidade. Então não se apegue em nada, em governo, não tenha esperança na política, não fique esperando um salvador, um líder que vai conduzir o Brasil e vai transformar ele melhor. Simplesmente você está caminhando pela contramão daquilo que Deus tem já determinado para esse mundo. Agora, a palavra, ela diz que todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Você recebe a salvação. E quando você faz um compromisso com a verdade, o conhecimento das Escrituras, do Novo Testamento, que é a palavra de Deus, que é Jesus, você irá aprender. Você irá descobrir que o que aguarda o futuro desse mundo, antes de ter um governo milenar, que é Jesus, reinando nessa terra como o nosso presidente, o nosso governador, o que precede o milênio é a destruição, é o apocalipse se cumprindo. É a apostasia, é o que nós vemos hoje acontecer no mundo. Pelo que Jesus mesmo ele disse, se o Filho do Homem voltar, que é ele, porventura ele achará fé na terra. Sabe por que ele falou isso? Porque o povo, até mesmo os cristãos, estão se entregando ao falso evangelho. E tudo aquilo que é fora da mensagem que foi anunciada, ela entra como maldição, como Paulo disse. Se alguém, mesmo sendo um anjo, vier pregar para você outro evangelho além daquele que eu já tenho anunciado, seja esse amaldiçoado. Mas quando a pessoa está segura, ela lê a Bíblia, ela lê o Novo Testamento, ela aprende, ela lê o Antigo Testamento, pega como exemplos de fé, vendo que pessoas passaram situações difíceis, mas venceram. Pegam como exemplo de fé o Antigo Testamento, de ver o que Deus fez para poder ajudar o povo. E aí ela pega a nova aliança, o Novo Testamento, como exemplo de vida, de prática, muda todo o conceito, porque é uma nova aliança. Para começar, uma pessoa que vive o Antigo Testamento, ela está duas vezes fora. Uma porque está vivendo na lei,
e outra porque ela nem faz parte da descendência de Israel, que é o povo judeu. E mesmo se fizesse parte, ela estaria mesmo assim cometendo um erro ainda. Porque há uma grande rejeição dos judeus em relação a Jesus. Até hoje é assim. Então não se iluda com esse mundo, não se iluda com as religiões, não se iluda com o Antigo Testamento, não se iluda com o judaísmo, não se iluda com todas essas religiões que existem no mundo. Mas seja revelado para você o pensamento de Deus através do conhecimento do Novo Testamento da Bíblia, para que a proteção de Deus venha estar sobre a sua vida. Mesmo no tempo difícil, mesmo entrando um governo corrupto, você irá ser salvo. O livramento de Deus estará sobre a sua vida, porque aquele que prometeu, ele é fiel. E a promessa dele é essa: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E vocês não estarão só, porque eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo, e esse convencerá todas as pessoas que chegarem a Jesus Cristo e recebê-lo, confessá-lo como seu Senhor e como seu Salvador. E em seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos. E aí sim, quando você clamar, você será salvo. Pessoal, a última palavra para a gente encerrar esse vídeo, que já está cheio. Em Apocalipse, Deus confirma isso também. Em Apocalipse diz, se vocês lerem um livro de Apocalipse, você vai chegar nessa parte qual eu estou falando. Eu não me recordo qual é, se é do 20 para frente ou para trás, mas diz assim: Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 10, está dizendo assim: portanto, guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Então, o que vai vir vai ser isso: provação. Essa é a promessa. Então, se o governo que entrar for essa promessa, qual eu li para vocês aqui, o livramento de Deus virá, porque Ele prometeu que Ele guardará essas pessoas, Ele irá dar o livramento desta hora que virá de vir sobre toda a terra. Sabe como que eu vejo isso, pessoal? Pelo pouco conhecimento que eu tenho em relação às Escrituras, eu vejo isso como um governo de esquerda dominando o mundo todo, unificando um governo único. Porque aqui fala que irá vir sobre toda a terra. E o governo de esquerda é todo o contrário daquilo que é direito, que é certo. Pode ser que chegou essa hora. Pode ser que chegou essa hora. Como, por exemplo, entrando o governo do PT. Tem um vídeo que eu postei há um tempo atrás que fala 2022, que mostra o Lula recebendo uma bênção, entre aspas, do Papa. Quem te garante que já não está tudo orquestrado já? Que já está todo formado esse governo de esquerda? Quem te garante que o que você vai votar é realmente o que vai acontecer? Nós sabemos que o mundo é conduzido pelos seus donos. E o chefe maioral dele, se vocês não sabem, é o próprio diabo. Foi o que Jesus falou: esse mundo jaz do maligno. Quem te garante que não é esse governo que irá entrar, que vai fazer parte da unificação que está sendo feita, como já aconteceu já com a Venezuela, com a Argentina?
Quem te garante que o Brasil também não vai ser o próximo? Tudo vai ser unificado em um governo único, que vai se opor em tudo aquilo que é de Deus. Então, não fica perdendo seu tempo atrás de Bolsonaro, muito menos de Lula. Perca sim o tempo que você tem para chegar ao conhecimento do Evangelho da Salvação, o Novo Testamento da Bíblia. E descobrindo essa verdade, você vai ficar livre de todo esse sistema corrupto e maligno que existe na Terra. E é isso. A mensagem de hoje é essa. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Mas o poder da palavra, ele é muito grande, pessoal. A gente não faz ideia a imensidão. Quando a pessoa recebe a palavra de Deus e coloca em prática, ela está recebendo espírito e vida. Você passa a ter uma direção de tudo que você for fazer na sua vida. Você é guiado pelo Espírito. Você não anda mais sobre o domínio da carne. Você passa a ter uma consciência diante de Deus aberta. Esse canal, pessoal, é o canal que tem o objetivo de anunciar o Evangelho, o Novo Testamento. Como diz, ide por todo mundo.